Fala, pessoal. Estamos aqui para mais um Sirva-se. Eu acho que esse aqui vai ser o número 50, vai marcar o número 50. Eu recebi aqui um resumo, que é quase um livro de 200 páginas do nosso convidado de hoje. E cara, são tantas atividades, tanto envolvimento no que ele se propõe a fazer, que eu queria, para não deixar se perder nem um pontinho dessa história, falar aqui, pontuar aqui tudo que eu vi, que é interessantíssimo, e a gente... Já, antes de... Não corta pro cara não, Dani, vamos fazer mistério. Para. Tipo, como é que é, ó? Aquele cara doido lá da televisão, lá, antigão. Ó, vamos lá. Mineiro de Viçosa entendeu que trabalhar pelas e com as pessoas seria o seu legado em sua trajetória profissional. Desde o primeiro semestre da universidade, ele sabia que ele ia ser professor. Ele queria ser professor. Desde os 18 anos, na Universidade Federal de Lavras, a UFLA, se envolveu com projetos sociais. Mestre em Administração Pública pela FGV, doutor em Administração pela EASP, FGV também, líder do grupo de pesquisa Consumo, Gastronomia e Redes Sociais, no CNPq. São 12 livros organizados, mais de 150 textos publicados em congressos nacionais e internacionais. É professor na UFRJ em gastronomia e leciona a disciplina de gestão. Ele tem um curso, foi você que propôs, né? O curso de extensão. Foi. Na UFRJ, para formação profissional de pessoas pretas periféricas na região metropolitana do Rio de Janeiro. Está direcionando a sua atuação para gerar maior impacto na sociedade por meio de atuações usando seu lugar de fala. Foi convidado para ser jurado da Forbes Under 30. Meu inglês é... Tá bom. Eu engano, hein? Premiado prêmio, né? Ganhou um prêmio recentemente. Ação Social na premiação Chefe do Coração. Jurado do reality show Vida de Merendeira, exibido no canais Sabor e Arte e Band News. Desistir nunca foi uma possibilidade, sonhar é de graça, né, meu camarada? Breno Cruz, e aí, o Preto Gourmet. E aí, beleza? E aí, cara? E a gente termina agora, né? Já foi 2 horas aqui lendo as 200 páginas. Obrigado pelo convite de estar aqui no Sirva-se. É super importante poder falar mais uma vez sobre a pauta racial na gastronomia, que é, de fato, aquilo que, para mim, é importante hoje nessa perspectiva social. Ele pediu para mandar uma mini bíblia, né? Muito bom, porque eu conheço, assim, eu te conheci, não sei se você lembra, né? Foi lá no jantar do João Diamante, né? Você estava sentado lá com a Dandara e eu tinha sido convidado lá pelo João lá para participar daquele jantar. Acho que era o jantar inaugural, era o Diamante Gastobar, né? Lá no Maracanã. E aí a gente começou a trocar ideia lá. Eu falei, caramba, o cara é cheio de história pra contar. Pô, mineiro, cheio de história. Ainda mais nesse Rio de Janeiro, né, Sul? E eu curti muito. Deixa eu tirar uma dúvida, assim. Eu tô aqui pra aprender hoje, tá? De verdade, Que medo. Não, eu fico com medo às vezes, porque eu sei o quão beneficiado eu sou, talvez só pela aparência que eu tenho, né? E quanto de luta você provavelmente teve que ter só por ser uma pessoa preta, né? E eu lembro que teve um reality show onde o Babu participou, não sei se você lembra disso, que o Babu puxou alguém usou o termo negro pra ele falou negro, ele falou alguma coisa que não era negro, que era preto, e explicou o porquê da diferença, né? E você usa o termo preto, né? Então, é incômodo usar a palavra negro? Ou você acha que não faz sentido usar a palavra negro? Não, faz sentido, e na verdade isso é uma decisão política de cada indivíduo, né?
E é super normal as pessoas perguntarem sobre o que é o ideal ser chamado, negro, preto, pardo, enfim, cada um sabe e escolhe a melhor forma de ser chamado. Eu criei o Preto Gourmet lá atrás porque eu queria reforçar para mim mesmo, antes de qualquer pessoa, que não seria problema ser preto, mas de acordo com o IBGE eu acho que é importante a gente fazer essa primeira apresentação talvez, né, do que é ser negro e do que é ser preto no país. Quando a gente fala de negro, a gente está considerando a questão das pessoas, a gente não está entrando especificamente na questão do colorismo, ou então de quem é mais preto, quem é menos preto, e a gente está considerando, na verdade, que é de fato juntar pessoas pretas, pessoas pardas, dentro dessa grande categoria, pessoas não brancas, não amarelas, enfim. Então, possivelmente, quando o Babu quis se posicionar se considerando uma pessoa preta, ele queria trazer para ele essa questão relacionada de fato à cor. Né? Ele quer não discutir a partir da perspectiva da raça ou da etnia, como considera o IBGE, mas sim trazer de fato essa discussão sobre a cor preta. Eu me entendo como pessoa preta há 6 anos mais ou menos, isso foi... Eu lembro você contando essa história. Em 2018, porque eu sou de Minas Gerais, e aí, minerada, sim, nós somos racistas, o estado de Minas Gerais é um estado racista. Nossa, Breno, você está cuspindo no prato que você comeu? Não, estou falando da minha trajetória e da minha vivência. Eu vivi lá até os 18 anos, aliás, até os 22 anos de idade, e quando eu chego aqui no Rio de Janeiro, eu começo a perceber que talvez aqueles olhares que eu recebia lá no passado não eram tão visto, eu não era tão sentido, melhor dizendo, aqui no Rio de Janeiro. E sim, claro, aqui a gente tem uma população majoritariamente preta, assim como na Bahia também, no Maranhão, e eu percebo então que aqui parecia ser mais leve para mim. Então quando eu falo que Minas Gerais é um estado racista, eu estou falando porque eu vivi isso na pele de diferentes formas. Inclusive na minha família, porque me chamavam de moreno jambo. Aí quando eu fui ao Pará a primeira vez que eu vi a fruta jambo, que era vermelha pelo lado de fora, eu falei, gente, eu não sou vermelho, né? Então eu comecei a questionar algumas nomenclaturas que eram usadas comigo e com outras pessoas também. E aí eu me entendo, então, como pessoa preta há 6 anos, e eu acho importante reforçar, pelo menos inicialmente para mim, que eu sou uma pessoa preta, embora muitas vezes a sociedade não queira me ler como uma pessoa preta. Uma vez eu perdi uma carteira, ou fui roubado, enfim, num carnaval aqui no Rio de Janeiro, e eu cheguei na delegacia em Laranjeiras, eu morava lá, para fazer, né, o procedimento todo, para informar que eu tinha sido roubado, furtado. Sempre confundo quando é um, quando é outro, né? E aí o policial que estava atendendo a delegacia me perguntou, você se considera uma pessoa preta, branca, amarela? Aí, literalmente, eu olhei pra mim assim... Bugou a cabeça. Aí eu falei assim, gente, branco eu não sou. Amarelo também não. E é interessante, a gente tá falando de 15 anos atrás. Falei, preto. E foi a primeira vez que eu me vi como uma pessoa preta e falei, vou assumir isso, e eu assumi aqui agora não na perspectiva pejorativa, mas tipo, ok, vou entender que eu também posso compreender internamente que eu sou uma pessoa preta. Aí ele olhou pra mim assim e falou, não, você não é preto, olha os seus traços finos. Ele, embora fosse uma auto-identificação, ele colocou que eu era uma pessoa branca. Então, por quê? Porque a sociedade muitas vezes ela olha e quer te colocar dentro dessas caixinhas, né? Então, Breno preto é um sinal, primeiramente, para mim, de pertencimento, e à luz de toda a minha vivência em Minas Gerais, mais uma vez, reitero, um estado racista, é bater no peito e falar, eu dou conta de ser preto e aceitar isso, e o aceitar aqui não tem um tom pejorativo, mas de eu me ver, embora as violências que eu tenha sofrido no passado possam querer me mostrar que eu não queira ser lido como preto, mas é importante que eu seja lido como preto, principalmente nos lugares que eu acessei, como a academia, como no caso, na perspectiva midiática também. Eu sei que hoje eu tenho entrada com alguns jornalistas, enfim, na mídia especializada. Eu acho que é importante ressaltar que sim, sou uma pessoa preta. Então, quando o Babu possivelmente
reitera o posicionamento dele sobre ser preto e não negro, ele quer de fato mostrar a questão da cor mesmo, né? Então a gente vê o negro como raça e etnia e o preto como cor. Ah, entendo. É basicamente isso. Mas não estou falando por ele, mas estou imaginando que possa ter sido em função disso. E, cara, você é um acadêmico, né? Você é um professor, antes de qualquer coisa, né? Como a gente estava conversando aqui antes. E se tornou uma pessoa pública através das mídias sociais e criou uma série de coisas ali para uma série de prêmios, uma série de movimentos para trazer à tona essa discussão e trazer à luz umas pessoas que não necessariamente são vistas, né? Me fala um pouquinho aí dessa trajetória do início acadêmico, puxando, inclusive, um termo que eu li aqui, que é como é que é? Economia Pretagonista. Me fala, vamos lá, bicho. Eu tô aqui como ouvinte. Então, para falar um pouco também, eu te trouxe esse presente aqui, que é meu último livro, Intersecção e Liderança, que eu traço a minha trajetória como empreendedor social, como liderança, na perspectiva da gastronomia, na perspectiva da gastronomia com recorte social. Então, assim, mimimi, mais uma vez, uma pessoa preta falando que é difícil ser preto no Brasil. Sim, é difícil ser preto no Brasil. Possivelmente, quando você vai no supermercado, você não fica preocupado se as pessoas vão estar te olhando com o que você está pegando e colocando na sua cestinha. Embora eu seja um cliente fiel do Zona Sul, que é perto da minha casa e eu gosto, enfim. Toda vez que eu vou no supermercado, e não só no Zona Sul, então não é sobre o Zona Sul, é sobre a minha experiência, eu fico com medo do bip. Ou quando eu tô numa loja tipo Americanas, Casas Bahia, Renner, quando passar o negócio bipar e me pararem, porque possivelmente, e é muito legal quando você começa o episódio de hoje falando sobre que você entende o seu lugar na sociedade, porque muitas pessoas não entendem, talvez você faça parte hoje de uma minoria que tem esse letramento de entender na perspectiva contextual por que somos diferentes. Então, para mim é muito difícil a saída ao supermercado muitas vezes, porque eu sempre fico com medo de pipi, por acaso colocar alguma coisa errada, ou então o negócio está estragado e dá pipi, sendo que eu paguei qualquer coisa. Então, que eu levei para casa. É muito curioso quando a gente percebe essa diferença, né? E então, ter me entendido como pessoa preta me fez compreender muito do meu passado. Seja no ensino médio, quando eu mudava de escola, eu sofria agressões. E aí eu não entendia por quê. Poxa, entrei no pré-primário, do nada uma vez um menino da minha idade me deu um soco na cara. Falei, gente, mas por quê? Não fazia sentido, né? Quando eu mudei de escola de novo na 5ª série, apanhei de novo. Quando fui pro 1º ano do ensino médio, apanhei de novo. E nunca entendi Nunca linkou as coisas. Por que eu apanhava? Hoje eu entendo por quê. Porque eu era uma criança, um adolescente que chamava atenção de diferentes formas. Primeiro, os professores gostavam de mim porque eu era educado, não que eu gostasse de estudar à época, mas eu não trazia problemas para os professores e sempre fui muito comunicativo, então eu acabava me aproximando dos professores. E isso gerava um incômodo nos meninos brancos, muitas vezes. Por mais que o Brasil seja um país com muitas pessoas pretas, pardas, pessoas negras, nos espaços que eu transitei na minha infância e na adolescência, talvez eu fosse um dos, não era a maioria, né? Ou então nessa perspectiva de um Estado embranquecido, racista, talvez as pessoas não quisessem também se ver como pessoas pretas ou pardas, né? E então foi muito difícil o início dessa trajetória, como que eu posso dizer, na escola, porque eram violências cotidianas que eu vivia, eu retrato isso no livro. E a graduação também não foi fácil, não. Não pela perspectiva racial, mas pela perspectiva econômica. Eu vim de um núcleo familiar desestruturado. Quando eu falo núcleo familiar, estou falando ali, né? As pessoas mais próximas.
E isso, de uma certa maneira, fez com que eu entendesse, e eu sempre relato isso nos lugares que eu passo, que eu dei muita sorte de nascer em Viçosa. E eu sempre conecto isso com as minhas falas, porque eu nasci numa cidade universitária. E desde muito cedo era comum a gente escutar: você precisa ir para a universidade. O vôlei é na universidade, o basquete é na universidade. Então a palavra universidade sempre foi muito presente para mim. E quando eu entro na UFLA, embora eu seja de Viçosa, eu não fiz Federal de Viçosa, eu fui fazer Federal de Lavras, eu já sabia que eu queria ser professor, porque eu já convivia com filhos de professores em Viçosa, que eram amigos, que são amigos meus até hoje, e que eu percebia aquela segurança financeira por causa deles serem professores universitários. Então eu falei: é por aí que eu quero ir. Então eu já entrei sabendo a trajetória que eu precisava traçar. E aí me envolvi em tudo na universidade, tudo, ensino, pesquisa e extensão, fiz tudo que eu podia e mais um pouco, porque eu sabia que educação seria a minha mola para mudar a minha trajetória pessoal, profissional e principalmente financeira, né? Sim. Então por isso que eu estudei muito na graduação, abri mão de muitas coisas, do carnaval, por exemplo, que eu amo carnaval em Salvador. Óbvio, também não podia ir, não tinha dinheiro, né? Mas hoje, todo ano eu tô lá. E a educação transformou minha vida. E eu sei que por meio da educação a gente pode transformar as nossas vidas, assim como na gastronomia. Então o que eu faço hoje como professor universitário na UFRJ, sendo dedicação exclusiva, ou seja, eu tenho que ensinar, né, dar as minhas aulas, mas eu também tenho que fazer pesquisa, por isso os livros, os artigos. Dedicação exclusiva, você é um funcionário público? Isso, eu sou um funcionário público, eu já sou professor universitário do Magistério Superior há 14 anos, Legal. Mas eu já atuo como professor há 17, então comecei muito cedo, comecei a dar aula na universidade com 25 anos. Sim, hoje eu olho para trás e falo: putz, realmente eu era fora da curva, mas não fora da curva na perspectiva da inteligência. Nunca me vi uma pessoa extraordinária, sabe? Com QI. Dedicação, resiliência, consistência. Mas se tem uma coisa que eu sou, é dedicado, é resiliente, por mais que seja a palavrinha do momento agora. Quando eu olho para trás e falo: putz, também não tinha o que perder, né? Eu já estava tudo perdido. Então o negócio era, de fato estudar. E eu vejo que hoje eu posso transformar, ajudar, né, a transformar a vida das pessoas por uma das coisas que transformou a minha vida, que é a educação. E a gente sabe que a gastronomia também transforma vidas. Então, quando eu junto educação com gastronomia, ao criar, então, o Pretonomia, até rimou, é uma forma realmente de chegar e falar: a vida de algumas pessoas podem também, essas vidas podem ser transformadas. Essa é a ideia do curso, né, trazer para uma formação inicial, um processo de qualificação, pessoas que têm interesse em gastronomia e que podem potencializar essas trajetórias pessoais e profissionais por meio de um curso, tendo contato com grandes chefes, porque a gente atua numa perspectiva de rede. Não é sobre o Breno, é sobre nós. Por isso que o nosso slogan é: somos porque somos. A gente é forte porque estamos juntos. Então é por isso que estamos fortes. E aí a gente tem diversos chefes que participam desse processo de construção do Pretonomia como curso. Temos um parceiro que é maravilhoso, que é o Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro. Estamos agora construindo uma nova parceria. Tivemos como parceiro o Hilton Copacabana e é muito massa, porque a gente trabalha não simplesmente a questão relacionada a transformação, as técnicas, a transformação do alimento, mas a gente trabalha o empoderamento dessas pessoas. E isso é muito forte, é muito potente quando a gente percebe que essas pessoas passam por ali e se transformam porque elas começam a acreditar nelas. E a gastronomia, ela é um meio de inclusão no mercado de trabalho e também talvez uma das carreiras com maior chance de crescimento baseado no talento e na dedicação, né? Então eu acredito muito na gastronomia realmente como um meio de alavancar pessoas, né? Independente se são pretos ou não, mas a gente sabe que nordestinos e pretos são os mais frequentes nos restaurantes, ainda mais nos cargos menores, mais baixos, né? A gente sabe do poder transformador da gastronomia. Embora eu discuta isso com os meus alunos na UFRJ,
ainda é um ambiente muito hostil para pessoas nordestinas, para pessoas pretas, para as pessoas LGBTQIAPN+. A gente sabe que existe a LGBTfobia, a gente sabe que existe a xenofobia, a gente sabe que existe o racismo e também e principalmente o machismo, né? Todavia, sim, é uma possibilidade de transformação na vida de muitas pessoas. Eu conheço vários chefes hoje que começaram como steward, né, que é justamente lavando o prato na hotelaria e que hoje se transformaram chefes de cozinha. Um deles, o chefe Rubens Gonçalo, do Othon Palace, aqui no Rio de Janeiro, né? O primeiro dia de trabalho dele é trágico. Aos 15 anos de idade, ele segurando uma travessa de vidro, ele cai, se corta e nem pagaram a diária dele. Caramba. Ele volta para casa de carona depois de passar pelo hospital. Rubens contando sua história, mas a história é sua, né? Depois você conta. Mas é isso, às vezes é muito dolorido, mas muitas pessoas se constroem como chefe. Hoje ele é chefe e diretor executivo, diretor de alimentos e bebidas num dos maiores hotéis da Orla de Copacabana, sim, né? Sim, mais de 500 quartos. Se não for o maior, né? Fairmont tem 300 e poucos, eu acho, que é grande também. Talvez fique ali entre Hilton e Othon, um dos dois. Talvez um tenha mais quartos que o outro. Eu acho que talvez o Othon tenha mais. Mas, sim, a gastronomia ajuda a transformar vidas. E a gente tem que olhar também, não somente na perspectiva da empresa, mas compreender também o potencial do empreendedorismo para essas pessoas. No Pretonomia, especificamente, nós temos alunos que sim, estão interessados na atuação no mercado diretamente como cozinheiros, como auxiliares de cozinha, mas também a gente tem outras pessoas que estão interessadas em potencializar a produção delas e aprender um pouco mais sobre a prática e não somente sobre a transformação de alimentos. A gente trabalha também com questões relacionadas à gestão, à hospitalidade e cidadania. Você é professor de gestão. Sou professor de administração. Mas só que a gente tem vários convidados. A gente tem hoje um curso com 67 horas aula. E a cada 2 horas a gente monta mesas. Por exemplo, a gente trouxe na última edição, aí eu fico muito feliz disso, né? Imagina, amigo, um abraço, Lucas Coraza, que é um confeiteiro que é super renomado, né, no Brasil, em função da participação dele também no programa Que Seja Doce há 10 temporadas, e ele saca demais sobre confeitaria. E uma vez ele estava lá em casa e falou assim: a próxima turma do Pretonomia eu quero estar. Então, poxa, que massa, né? Ele, com todo esse potencial midiático que ele tem e com toda essa técnica e conhecimento que ele tem também na confeitaria, ele se propôs a estar. Da mesma forma o Paulo Rocha, que é um chefe confeiteiro preto, para mim, um dos maiores do Brasil, ao lado do Lucas Coraza também. E ele quis estar aqui. Da mesma forma a chefe Aline Guedes, que está com Pretonomia desde o começo, ou aqui no Rio, a Kátia Barbosa na primeira edição. Dessa vez a gente trouxe também Danilo Pará, que é uma potência, Vanessa Rocha, e a diva confeiteira. Danilo tá arrebentando, né? Danilo tá arrebentando, é um orgulho tão grande pra gente. Ele foi formado pela Gastromotiva. Eu não conheço a história do Danilo, infelizmente, queria muito conhecer, queria muito trocar uma ideia com o Danilo. Chama Danilo. A Kátia eu já chamei, a Kátia tá me enrolando. Kátia, maravilhosa, chega aí, vem pro Sirva. Venha servir-nos da sua linda trajetória. É história para ser contada de verdade. E é uma pessoa que é muito importante para mim na gastronomia, a Kátia. Ela me viu. Ela me viu. A Kátia me viu e ela estava talvez no momento mais, né, midiático dela ali no Mestre do Sabor. E ela me viu, ela me escutou, ela quis me conhecer. Então, eu sei que na terapia a gente nunca pode trocar pessoas, né? Mas eu vejo a Kátia como uma mãezona, assim, para mim. Aquela pessoa que eu tenho um afeto muito grande, eu sempre falo dela, porque é uma pessoa que para mim é muito importante, assim como a Renata Monte, que é a jornalista gastronômica, e é por causa do Viagem Gourmet que surge o Preto Gourmet, né? Então, são pessoas que são bem importantes e que a gente precisa, de fato, nessa perspectiva da gente falar do Danilo, do Lucas, da Vanessa especificamente, e Danilo, que são pessoas pretas, né?
a gente compõe Pretonomia, assim, com essas potências, os alunos se veem representados, porque a história do Danilo, quando você tiver a oportunidade de tê-lo aqui, poxa, que história, sabe? E aí é sobre aquele lugar do entender a dor do outro para você poder também agir. No Pretonomia, quando ele foi falar com os alunos, conversar, e eu quis que ele estivesse lá não como um chefe preparando alguma ou finalizando alguma preparação, eu quis ele como pessoa, como Danilo, que construiu a trajetória dele como chefe de cozinha, e os alunos se viram nisso. Para chegar aqui na Zona Sul, de onde ele morava, eram 4 horas para estar num restaurante. Então é querer muito, e eu acho que o povo preto quer muito. E nesse momento a gente está conseguindo, de uma certa maneira, iniciar esse processo de ser visto. Óbvio que a gente compreende o racismo estrutural, a gente entende que vai demorar muitos anos ainda para que a gente possa estar mais equilibrado, mas a gente está começando, e começar é importante, porque é do começo que as coisas se constroem futuramente, né? Exatamente. E você realmente é um cara que é importante nisso tudo, né? Porque você é agregador, você movimenta as pessoas, né? Você faz com que aquele cara inacreditável entenda que ele é importante também para esse movimento, né? Eu acho que eu até arrepiei agora quando você falou, porque é sobre, na verdade, não é sobre o Breno. Se eu tiver falando, não quero mídia, não, gente, eu não vou ser, primeiro eu tô aí no Instagram, né, tô aí dando as entrevistas, tô aqui participando do Sirva-se, então seria muito mentiroso da minha parte falar, não quero ser visto, não, quero ser visto, mas eu não tô nisso só por mim. É muito importante, eu acho que a grande sacada do Prêmio Gastronomia Preta em 2022 foi justamente gerar a reflexão da importância das pessoas pretas e pardas serem vistas na gastronomia, especificamente, inicialmente, carioca. E eu me surpreendi com... Foi o primeiro ano do prêmio? Foi o primeiro ano, 2022. Eu me surpreendi como que a mídia acolheu isso. Porque a gente conseguiu estar em diversos meios de comunicação, na TV, no jornal impresso, na internet. Tipo, o Anselmo Góes deu uma nota sobre o Prêmio Gastronomia Preta 3 meses antes, com exclusividade. Depois Luciana Frois, depois a Prazeres da Mesa em São Paulo me chamou. Naquele mesmo ano, o prêmio nem tinha acontecido, para participar de uma aula, e depois a Kátia me levou para o palco também do Mesa Tendências, dentro da Prazeres da Mesa. Hoje eu sou jurado da Prazeres da Mesa, hoje eu sou jurado da Forbes Under 30, sim. E para mim foi muito importante, eu nem acreditei quando eu recebi o convite, poxa, analisar, né, pessoas que estão atuando na gastronomia, isso é um reconhecimento muito grande, até porque eu venho da administração e eu sei da importância desse conteúdo, desse veículo, para a área de administração e para a mídia especializada também. Então foi uma alegria muito grande. E você está sendo chamado para isso porque você é um técnico também, né? Um cara que tem um conhecimento técnico que compõe quem você é, né? Não é sorte, não é à toa, não é porque você é preto. Simplesmente. Né? Porque não adianta ser só preto e movimentar sem ter o conteúdo que você tem, né, bicho? Muitas vezes as pessoas acham, nossa, você é pós-doutor? Sou novo, né, 42 anos, eu vou ser professor titular com 48, que é o último nível da carreira numa universidade pública no Brasil. Daqui 6 anos eu me torno professor titular. Quais são os níveis? Começa com assistente, aí são 8 anos, aí depois... Aliás, são 4 anos, depois vai para adjunto 1, a cada 2 anos você muda, né? Adjunto 1, 2, 3, 4. É uma carreira. É uma carreira. Aí depois tem associado 1, 2, 3, 4. Eu sou associado 2 hoje, em março eu vou para 3. Aí depois do associado 4 é o professor titular. É sempre por tempo de carreira? Por tempo e por entrega dos conteúdos que você produz, né? Pesquisa, ensino e extensão. E parte administrativa também. Então por isso que eu sou líder de pesquisa, por isso que eu tenho os artigos publicados, os livros, atuo na extensão universitária por meio do Pretonomia, e então acaba que é um conteúdo, eu sei, é muito engraçado, eu sempre tento equilibrar
a questão da vaidade, porque eu sei da minha trajetória, eu sei da importância dela, eu sei que ela se destaca mesmo quando a gente não considera a questão do componente racial. Tem que ter orgulho mesmo. E aí eu tento me policiar para eu não entrar naquele lugar do tipo, eu sou professor universitário, sou autoridade, então me respeite, o que eu falo é verdade e ponto final. E existe uma vivência minha na universidade que me fez querer afastar um pouco desse lado mais acadêmico. Há anos eu não vou num congresso de administração, porque eu já vi coisas absurdas acontecerem, de abusos mesmo. E eu falei, eu não quero isso. Tô falando da administração, não tô falando da gastronomia especificamente. Mas você ficou como um acadêmico, um pesquisador durante muitos anos. Eu continuo escrevendo, tenho textos internacionais, tenho textos em revistas muito importantes, acadêmicas aqui no Brasil, mas o meu tesão agora está sendo escrever livro, porque eu não tenho esse preciosismo de uma pessoa que vai ler o seu trabalho, que vai avaliar, que vai tirar coisas loucas da cabeça falando que você não falou sobre aquilo e vai rejeitar seu trabalho. Então eu estou na ideia do livro, eu escrevo o que eu quero. Esse livro, por exemplo, é um livro etnográfico, que eu falo desse processo de interseccionar, de fazer parte de grupos minoritários e estar numa situação de liderança. São muitas dores que a gente tem, porque as pessoas desacreditam em você em todo momento, né? Por exemplo, eles não olham o Breno como um professor universitário da UFRJ, que é uma instituição de ponta no Brasil. Eles te olham como... Ok, não me olharem também dentro dessa caixinha de professor, até porque antes disso eu sou o Breno, o professor é meu lado profissional, mas as pessoas a todo momento elas te depreciam. Se você cria algo, você está criando algo para aparecer, isso não é legal. Se você cria algo e esse algo traz um resultado muito bom, você na verdade está vivendo em panelinha. Se você cria algo, esse negócio é muito bom e traz mídia, você está fazendo isso simplesmente para aparecer. Então, as pessoas estão te julgando o tempo inteiro e não consideram a sua trajetória. E uma das coisas que eu falo no livro é justamente que quem está me conhecendo agora não sabe o Breno que se construiu e de onde ele saiu para estar nesse momento agora, inclusive como jurado de um reality show, Sim. que é ainda no canal fechado. Que é o Vida de Merendeira. Vida de Merendeira. Mas para chegar até aí, foi uma construção dos últimos meus 24 anos como profissional e especificamente os meus últimos 6 na gastronomia. E visibilizar as pessoas pretas por meio do Prêmio Gastronomia Preta, e não somente na cozinha, mas no salão e no staff também, e você como gestor sabe da importância do salão e do staff, eu acho que é a grande sacada do prêmio, e desde 2022 que tem a categoria merendeira, porque essas profissionais, elas são muito importantes. Eu vim da educação pública, eu fiz o ensino fundamental, o ensino médio na escola pública, eu sempre merendei. E para muitas crianças pobres, a primeira refeição fora do lar é na escola pública. Elas não vão ao restaurante. Sim, Às vezes não tem nem o que comer em casa. Então, por que a gente desconsidera as merendeiras como parte da gastronomia também? Ah, mas hoje tá super na modinha porque é comida afetiva. Gente, isso é gastronomia. A gente sofreu uma influência muito grande do movimento Nouvelle Cuisine, que é o movimento francês, ótimo, realmente, a cozinha francesa é magnífica, embora tenha pouca comida, né? Eu gosto da fartura, sou da fartura, sou mineiro, né, brasileiro, gosto dos rodízios, inclusive. Óbvio que a gente tem, por causa também do Guia Michelin, por causa do movimento da cozinha francesa no mundo de uma maneira geral, a gente tem esse olhar um pouco mais glamourizado, um pouco mais elitizado, mas a gente tem que parar e pensar e valorizar aquilo que é nosso, aqui no Brasil especificamente, seja as tradições quilombolas, as técnicas quilombolas. Hoje eu olho para trás e falo, gente, como que eu comia bem
E eu não tinha noção. Feijão tropeiro lá em Minas, Loblobló, que é o Oraplonobilis, eu sempre nunca consigo falar, gente, é muito difícil. Oraplonobilis, isso aí. É uma coisinha, vocês que entendem de gastronomia vão compreender. Tantas coisas que eram parte do meu cotidiano em Minas, e eu olho para trás e vejo hoje chefes brasileiros resgatando isso e trazendo, jogando luz para isso, que é extremamente importante. Então a gente precisa analisar a pluralidade e diversidade dos insumos da gastronomia brasileira e principalmente olhar também para as técnicas. Existe um debate muito interessante no Iron Chef Brasil entre a Bianca Barbosa e o Paulo Rocha, que lá no 7º episódio, mais ou menos, que eles meio que brigam e todo mundo acha que eles não se falam hoje, eles são super brothers, inclusive, existe um respeito muito grande, sobre uma questão que a Bianca traz sobre técnica. Enrolar, não lembro se ela falou isso especificamente, né? Mas eu vou trazer agora uma vivência minha numa comunidade quilombola no interior do Rio de Janeiro. Enrolar o peixe na folha de bananeira é uma técnica. Assim como fazer um macarrão, assim como fazer um creme de confeiteiro, sabe? Não é porque técnica. É simples que não é uma técnica. Exatamente. E a gente precisa olhar, então, para essas questões relacionadas à valorização da gastronomia brasileira e pontuar que o merendeiro também faz gastronomia, a merendeira faz gastronomia, que os nossos avós, que as nossas avós, os nossos tios, eles tinham técnica. Eu não sei se você é do interior de São Paulo, né? Sou. Qual cidade mesmo? Lorena. Agora eu vim aqui como entrevistador. Vamos lá agora. Tô zoando. Cara, eu vou só fazer um parênteses. É engraçado, né? Engraçado não. Assim, eu sou de Lorena, do interior de São Paulo, sou filho de uma cozinheira, de uma família super misturada. Minha avó e meu avô eram pessoas simplérrimas por parte de mãe. Por parte de pai já era uma família um pouco mais estruturada. A gente nunca teve dinheiro sobrando e muitas das vezes, uma vez eu falei isso com meus funcionários, às vezes a proteína que eu tinha para comer era o ovo. Mas eu nunca falo sobre isso, cara. Porque eu falo, velho, isso nunca fez diferença na minha vida como talvez tenha feito pra você, né? Eu não preciso, eu não posso usar isso como argumento na minha vida porque eu já sou tão beneficiado por outras questões, né? Eu particularmente acho que você pode usar sim, porque é a sua vivência. Mas assim, as pessoas... eu não sei, cara. Eu fico pensando sobre isso, né? Como talvez, assim, é tão sofrido para outras pessoas que eu falei assim, por que eu vou usar isso, sabe? Não sei, ou falar sobre isso, sabe? Eu falei, tem tantas pessoas que sofreram tão mais que eu não me sinto à vontade, às vezes, em falar sobre isso. Mas eu falo, assim... em rodas pequenas de funcionário, eu falo, cara, eu não nasci em berço de ouro, não. Trabalhei pra caramba, me dediquei pra caramba pra chegar até onde eu tô. É que é isso, né? A minha imagem, a pessoa que a imagem que as pessoas veem não é uma imagem de uma pessoa, de uma pessoa de uma minoria, né? É, porque foi construído historicamente na nossa sociedade que ser branco com traços europeus está relacionado à nobreza. E aí talvez seja difícil de fato as pessoas te verem nesse lugar. Então, sim, mas é o que eu falo, assim, o fato de eu ser branco de características europeias me beneficiou, inclusive, no momento em que eu precisava arrumar um emprego. Sim. Crescer na vida. Eu passei por uma situação uma vez, não vou falar o nome do lugar, porque é famoso, mas lá no início da... Você quer uma aguinha? Eu quero. Você viu, né, que eu tentei ser aqui discreto, olhei ali, ó, toquei no copo aqui. Porque eu descobri que ser chique é o seguinte, no restaurante, você não levanta a mão, garçom! Você olha pro garçom e faz. O garçom logo vai entender que você tá precisando de alguma coisa, né? Que eu ainda não tinha... Minha mãe era cozinheira, Isso né? é TV, chegou pra mim, mágica. Minha mãe era cozinheira e meu pai era militar de baixa patente. Cozinheira mesmo, sabe? Não era chefe nem nada. Ela se tornou uma chefe de um seminário um tempo depois, porque ela realmente era muito talentosa, cozinhava muito. E meu pai era sargento do exército. E eu, assim, eu estudei no Colégio Militar do Rio de Janeiro, então, assim, tive uma super oportunidade de um estudo inacreditável. Sim. Embora, obviamente, aquele sistema ali seja um sistema meio polêmico, ainda mais na minha época, onde o militar era um pouco mais agressivo com os alunos do que é hoje.
Mas eu fui procurar um emprego, eu tava precisando realmente ganhar algum dinheiro para sobreviver realmente, para ter como pagar minhas contas. E eu vi um anúncio de jornal precisando de auxiliar de garçom numa casa de shows, que não existe mais atualmente. Eu vi a Show Produção. Não, era o Canecão. Era o Canecão. Vai voltar agora em 2026, né? Não, tô na torcida. Era um lugar inacreditável, não dá pra acreditar que aquele lugar uma acabou. Vez, acredita? E aí, cara, no meio de um monte de pretendentes ali, entrou um cara na sala assim, olhou pra todo mundo que tava na sala, apontou pra mim e pra um outro rapaz e falou: vem cá vocês dois. E eu não entendi aquilo, porque eu tinha sido um dos últimos a entrar na sala, né? E quando eu olhei assim na sala, ao redor, eu falei: puta, entendi. Aquilo talvez foi uma das primeiras vezes que eu notei que o fato da minha aparência ser europeia me beneficiou, sabe? E assim, Menandro, como um cara que nunca teve dinheiro e teve que trabalhar pra caramba, eu entendi que aquilo naquele momento era uma vantagem. Vamos analisar isso na perspectiva da desvantagem agora, né? O que aconteceu recentemente aqui no Rio, em Ipanema, com os jovens pretos, filhos de embaixadores ou cônsules. Eu vi isso. Aqui, né? É a sua cor que te determina. Você teve essa possibilidade de ser visto pelos seus padrões. À época, que bom que isso está mudando, que bom que agora você pode ter o seu cabelo, que bom que você pode ter a sua barba, que você pode ser você, Black Power ou não. Mas, por anos, a gente viu sim essa questão desse privilégio que vocês, pessoas brancas com os traços europeus, têm. A televisão, eu acho que é a melhor... é o melhor exemplo disso, né? A gente ligava a TV, a gente via pessoas brancas europeias e o padrão de beleza era o branco europeu. Que bom que recentemente a gente os pretos eram sempre os escravos, o povo escravizado, né? Mas naquele momento eram escravos, não essa terminologia do povo escravizado. Ou então babás, pessoas que estavam ali cuidando da limpeza em cargos... Empregos periféricos. Exatamente. Que bom que está mudando, né? Que bom que a gente pode ver um Brasil hoje mais real na TV. E por mais que alguns críticos falem: mas a Globo é estratégica, que ótimo que está sendo estratégica, que bom que está tendo esse olhar para as pessoas no sentido de trazer de fato potencializar essa visibilização das pessoas pretas e pardas na TV. Isso é muito importante. Mas a Globo, gente, tá fazendo, e que bom que tá fazendo, sabe? Essa é a minha característica. Eu tento olhar o copo sempre pela metade cheia, nunca pela metade vazia. Eu acho que isso, de uma certa maneira, traz também um olhar sobre os jornalistas para comigo muito interessante, porque eu não chego de pé na porta. Possivelmente, quando a gente conversou da primeira vez, eu não fiz ali um letramento racial para você, porque não é a minha luta não é acadêmica do letramento racial, eu tenho que aprender muito sobre. A minha luta é querer visibilizar essas pessoas, e visibilizá-las não é por meio do pé na porta, não é epa, tem que me escutar, pela imposição, você tá falando errado, você tá sendo racista. Não, talvez isso venha por parte do meu processo de construção profissional como educador, como professor universitário, de entender que é por meio do diálogo que a gente constrói. Se você chegar para mim, como foi no começo da entrevista, por que é negro e não preto? Eu vou tentar, de uma maneira didática, te explicar. Mas você poderia pegar uma outra pessoa aqui que poderia ser, desculpa a palavra agora, escrota, e falar assim: joga aí no Google, procura. Vamos procurar, ou então, vamos procurar junto aqui o que é, para te deixar numa situação que é uma situação que eu não acredito. De você jogar pro outro a responsabilidade dele aprender. Sim, temos que aprender, sim. Quando eu quero alguma coisa, eu vou lá no Google, pesquiso. Mas se a pessoa chega para você e pergunta, eu acredito muito no poder da conversa e do diálogo. Então a gente pode construir pontes a partir daí. Eu aprendi muito na minha passagem
pelo Transgarçone, que era um outro projeto de extensão na UFRJ, que eu era um dos coordenadores, eu aprendi demais com a população trans. Eu aprendi que era a travesti e não o travesti, entendi o que era uma mulher trans, entendi o que era um homem trans, entendi o que era um homem trans hétero, uma mulher trans hétero, porque eu tive possibilidade de me despir dos meus medos e perguntar para as pessoas o que aquilo significava. Exatamente. E as pessoas, ao invés de virem com um tom predatório comigo, elas foram numa perspectiva didática e me aprenderam. E hoje eu sei a ponto de sentar numa mesa e conversar com as pessoas e explicar esses termos. Porque me ensinaram. E o Sirva-se, ele tem essa função, né? É isso, eu tô tentando me colocar aqui numa posição, e eu estou nesse momento numa posição do ignorante. Eu não sei exatamente a profundidade da tua luta, dos teus sentimentos, o quão importante é esse trabalho para movimentar e criar oportunidades, né, e visibilidade. Então eu preciso realmente e ter essa humildade de te ouvir e tentar te dar te levantar aqui para você cada vez gerar mais informação, né? Eu acho que você não está nesse lugar da ignorância. Eu tô, cara. Não, você tá no lugar do aprendiz. É diferente. Porque se você tivesse no lugar... Mas é ignorante de ignorar, não é ignorante de... Não, mas você não tá ignorando. Quando você me chama para estar aqui, por exemplo, você não está ignorando que existe essa questão da pauta racial na gastronomia. Porque você está abrindo possibilidade de eu vir aqui falar com o seu público sobre a questão racial, sobre racismo estrutural, sobre as questões que nos afetam cotidianamente, seja na gastronomia ou não. Então não te vejo como ignorante, porque você está disposto a querer aprender sobre. Exatamente. Eu te vejo como um aprendiz sobre essa pauta. Como eu não conheço nada sobre a culinária japonesa, mas eu não me coloco nesse lugar do ignorante, porque se eu sentar com você para conversar sobre, eu estarei aberto a escutar, ouvir e aprender. Isso, e aí, então você não se coloca nesse lugar de ignorante e da ignorância, porque você não está. Porque uso você... o termo de ignorar, né? Mas obrigado, eu entendi. Porque talvez você porque talvez você esteja se depreciando por uma questão que, poxa, a gente está aqui conversando há 40 minutos já sobre isso e você querendo saber sobre. Então, você não está ignorando, você está construindo esse significado e aprendizagem com você. Legal, gostei. Aí. Sou um aprendiz, então. Aprendiz. E, cara, levando isso em consideração, como é que é você, como profissional, tá ali avaliando, né? Porque você não tá julgando necessariamente. Você tá julgando ou tá avaliando? O que você considera? Como um jurado de um reality show, você tá julgando ou você tá avaliando? Nossa, que pergunta difícil, hein? Produção, me ajuda aí no ponto. E não tem ponto eletrônico aqui. Bom, difícil. Eu acho que os dois, né? Um pouco dos dois. Um pouco dos dois, né? E aí, sem querer... O que você está considerando como julgar e como avaliar? Essa diferença. Eu acho que é um pouco é um pouco dos dois. Você está avaliando o trabalho de alguém e talvez o julgar é no sentido de você estar orientando talvez falhas ou coisas a serem melhoradas. Eu acho que é um pouco dos dois, então. Por exemplo, quando eu fui chamado para ser um dos jurados, primeiramente eu fiquei muito feliz. Porque eu falei, poxa, que massa. Estão vendo um homem preto que está fazendo um trabalho sério na gastronomia e que agora vai participar como jurado de um reality show. Que massa. Quando eu cheguei lá, eu vi que todos os jurados eram pretos. Isso foi muito massa. Uma jurada é nutricionista em São Tomé e Príncipe e uma outra jurada era aluna de escola pública. Eu falei, nossa, que legal, porque tem um convênio da ABC, né, da Agência Brasileira de Cooperação do Itamaraty com o MEC, então esse programa está passando em África também. Então, por isso, uma jurada de África e também países de língua portuguesa. Exatamente. E falei, nossa, que massa poder estar aqui. E eles... É muito curioso que as pessoas me chamam de chefe. Chefe, vem cá. Eu falei, gente, eu não sou chefe de cozinha. Isso acontece comigo também, não sei porquê. Eu sou professor na gastronomia, mas a minha formação toda é administração. Sei fazer bolo, gosto de confeitar bolo, mas paramos aí. E o fricassê, que é a receita de família, né? E o arroz com feijão. Não sou chefe de cozinha.
E aí foi uma das minhas orientações para a equipe, né, de roteiro. Eu falei, gente, ó, me apresente como empreendedor social, não como chefe de cozinha, porque de fato eu não sou. E estar nesse lugar é muito importante, como avaliador e como julgador também. E do meu lado, especificamente, dos outros jurados também, embora isso não tenha sido orientado abertamente, eu falei, eu não quero ser um jurado babaca. Eu não quero chegar, porque isso tá ruim, porque pode ser assim, etc. É óbvio que a gente sabe que a polêmica, ela gera engajamento nas redes sociais, né? Todavia, eu não gostaria que me tratassem dessa forma. Fazer um comentário aqui agora publicamente, é a primeira vez que eu falo isso num podcast, eu falo isso entre os meus amigos, né? Eu não assisto MasterChef. Breno, mas você participou da temporada 10 do MasterChef? Me chamaram, 2 produtores me chamaram para fazer a inscrição, fiz a inscrição, participei do processo e me perguntaram na entrevista, você assiste o programa? Eu falei, olha, são 9 temporadas, né? Se eu assistir 5 episódios foi muito, porque a forma como o MasterChef foi construído no começo, não sei se hoje é assim, porque eu continuo sem assistir, Band foi mal, mas é verdade, foi de depreciar o trabalho dos cozinheiros que ali estavam, e uma carga muito pesada que eu não vejo como entretenimento. Porque se eu ligo a TV, eu quero ver o jornalismo na Globo News, que é meu canal preferido de jornalismo, ou eu quero ver meu vôlei e esportes lá no Sport TV, ou no máximo uma novelinha, coisa que eu não faço há mais de 10 anos. Então, para que eu vou ligar a TV para ver uma pessoa ser depreciada? Então, esse não sou eu, não gosto. E quando eu fui para o Vida de Merendeiro, isso estava muito claro para mim como jurado. Eu quero exaltar essas profissionais. Óbvio que a gente passou por algumas situações, a gente está falando do Programa Nacional de Alimentação e Educação, que é o PNAE, do MEC, que tem uma forte relação com a utilização da alimentação saudável, menos sal, menos açúcar, menos gordura e fritura. Teve uma candidata, por exemplo, que entregou uma comida bem salgada. Então, a gente tinha que analisar essas questões também técnicas. Eu sou muito visual. Eu olhava o empratamento. Quando eu fui no Haru, eu fiquei louco, né? Aquela pessoa ali apresentando tudo, mostrando o que você ia comer. Eu falei, gente, isso quer dar certo na vida, olha só. E aí é foto daqui, é vídeo dali. Eu sou muito visual. Então eu ficava muito atento à questão do empratamento, porque esse sou eu como consumidor. Eu acho muito massa quando você chega um prato assim, você começa a comer o prato literalmente pelos olhos, né? A sua experiência começa ali quando você vê aquilo na sua frente. Então me toquei muito nas questões relacionadas ao empratamento, embora isso não fosse o essencial, até porque o sabor é muito importante, e a criatividade, e considerando um reality show também, as emoções que estão relacionadas ali naquele momento do fazer e tudo. Então quem ganha o reality show, e eu fico muito feliz assim, embora isso não tenha influenciado na minha avaliação e nem dos outros jurados, é uma nordestina, de uma cidade do interior da Alagoas, que é a Grace. E foi muito massa, porque quando ela teve um dos pratos que ela nos apresentou, isso nem foi ao ar, eu olho por prato e falei, gente, isso daqui é empratamento de restaurante da alta gastronomia. A forma que ela usou o cacto, a palma, né, para fazer, e como que ela apresenta, eu falei, isso daqui é empratamento de alta gastronomia. E valorizar esses profissionais é muito importante. Então, a minha perspectiva ali como avaliador ou como julgador é justamente trazer pontos que são importantes no que diz respeito ao entretenimento também. A gente sabe que a gente está num programa de entretenimento acima de tudo, associando isso à Política Nacional de Alimentação e Educação, PNAE, com a questão do sal, do açúcar, das frituras, mas também analisando essa trajetória da pessoa no programa e catapultando, né? Porque o objetivo é evidenciar, não depreciar. E é isso que a gente faz no prêmio também, que é justamente trazer para a luz pessoas que estão trabalhando no salão, na cozinha, ou como staff, que não eram vistas e que hoje são vistas. É muito bom quando algum premiado chega assim, ou finalista, nosso prêmio mudou minha vida. Hoje eu tenho contrato tal, fiz isso, fiz aquilo, foi muito importante. E aí eu paro e penso, putz, eu não tenho dimensão desse trabalho que é feito. Quando os alunos do Pretonomia chegam e falam,
Consegui um trabalho agora. Vou levar fulano do Pretonomia comigo porque eu tô num posto agora de que eu posso contratar alguém. Eu falo, caraca, é muito forte. E aí começa, não na perspectiva da vaidade ou do ego, entender que o trabalho é sério e que tem impactado a vida das pessoas. Porque a gente vê muita gente que vende algo pra mídia que, na verdade, quando você chega ali, não existe tanta robustez naquele trabalho. Eu acho que a grande questão do Pretonomia é essa robustez e esse sentimento de acolhimento. Não tem uma pessoa que passou por lá dos 36 que a gente já formou que falou, olha, aqui se diferencia pelo acolhimento. Vocês têm capacidade de acolher quantas pessoas nesse projeto? Eu, Breno, eu não tô preocupado com quantidade. E eu não tô te dando uma cortada aqui agora não, tá? Eu só tô Fica à vontade pra cortar. Não, imagina. A gente tem que ser elegante, né? Senão não é convidado. Eu não tô preocupado com número. A gente formou na primeira turma 21 pessoas, na segunda 16. Eu tô preocupado com a qualidade dessa formação. Eu não tô preocupado em... Oi, gente, tudo bem? Estou aqui. A pergunta, na verdade, foi em cima... talvez foi curta demais. É em cima de quanto de recursos vocês têm disponível, independente de onde venham, para formar essas pessoas. Né? A gente tem um apoio muito importante agora do Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro, porque o mais importante nessa minha trajetória como empreendedor social foi há uns 5 anos mais ou menos, entender que não basta você oferecer a caneca para a pessoa. Toma sua caneca. Nesse caso estou brincando aqui com curso, né? Você tem que colocar um negócio para a pessoa beber. E se for um café e a pessoa gostar de açúcar, você tem que oferecer o açúcar também. Se a pessoa gostar de leite, você tem que oferecer o leite. Não é simplesmente dar a caneca e falar assim, se vira aí agora, arruma seu líquido. Em outras palavras, quando a gente pensa numa formação em que a gente trabalha com público vulnerável, que a gente trabalha questões relacionadas às variáveis econômicas, a gente tem que prover tudo. A gente tem que prover, sim, a capacitação com os melhores profissionais do mercado, que são pessoas muito massa que participam hoje do Pretonomia. Mas a gente tem que dar o EPI, a gente tem que dar a passagem, porque se a gente não der a passagem de ida e volta, se amanhã aparecer um bico para essa pessoa fazer, ela vai fazer o bico porque ela precisa comer, inclusive. A gente tem que dar a passagem de ida e de volta, a gente tem que dar as boas-vindas por meio de um café da manhã quando ela chegar, porque ela pode ter acordado 4 horas da manhã e estar com fome às 8, 8h30 quando começar o curso. A gente tem que dar o almoço e antes dela sair a gente tem que dar a comida também. Ela recebe alguma coisa também? Não, a gente não tem essa ajuda de custo. A gente simplesmente potencializa esse processo para que a evasão seja zero. Sim. E aí, nessas 2 primeiras turmas, né, no Hilton Copacabana, foi muito importante porque eles entenderam e compraram essa ideia também. E aí a gente chegava, eles tinham a comida, eles almoçavam no refeitório, eles tinham o lanche da tarde também. E aí, Menandro, sabe quanto foi o percentual de evasão na primeira turma? Imagina, 0. E na segunda, 0. Uau. Todo mundo que começou o curso, finalizou o curso. E feliz, e falando, poxa, que pena que tá acabando, queria mais um mês, não vai ter uma segunda turma para quem já fez. Aí eu falo, não, gente, não tem não, é isso daí, é a primeira turma, e que vocês possam agora ser embaixadores do Pretonomia e que possam levar, então, o nome Pretonomia. E aí é muito curioso, por exemplo, na semana passada uma aluna postou no grupo da segunda turma, gente, olha que legal, eu fui contratada aqui em Nova Iguaçu, e aí quando olharam o meu currículo, viram Pretonomia, e que eu já tinha interagido com o chefe Danilo Pará, aí, não, a gente quer você. Cara, isso é a melhor resposta que a gente pode ter, né? Mais uma vez, o chefe Danilo Pará foi lá, contou a história, possivelmente na entrevista dela ela contou a relação que ela teve com os convidados que a gente teve como professor no Pretonomia, chefe Aline Guedes, Danilo Pará, Vanessa Rocha,
A gente teve René Silva, que passou por lá também, que hoje é um grande nome quando a gente fala de questão social no país. A gente teve Thaís Bernardes, que é CEO do Notícia Preta. A gente teve vários outros chefes, como Kátia Barbosa na primeira edição, Lucas Corazza também agora na segunda. E quando essas pessoas trazem para uma entrevista essas vivências, isso faz diferença. Porque se hoje algum aluno lá do Pretonomia chegar para o Haru e te falar que teve experiências com essas pessoas, possivelmente você vai analisar isso numa perspectiva diferente. Total. E isso abre portas. E ela foi contratada não como auxiliar de cozinha, ela foi contratada como cozinheira e poderá escolher uma auxiliar de cozinha que é uma colega dela de curso. E é assim que a gente vai crescendo e que a gente vai entrando, então, no mercado, entendendo a importância do Pretonomia. E não é sobre o Breno, o Pretonomia. Sim, eu criei Pretonomia inicialmente como professor da UFRJ para acolher os meus alunos na UFRJ que chegam e não têm uma disciplina de África obrigatória na grade curricular. Posteriormente, a gente cria o curso Pretonomia, existe o projeto, existe o curso, e esse negócio cai nas graças das pessoas periféricas. Todo dia a gente entra no Instagram, é a mesma pergunta, né? Quando que é a próxima turma? Cai nas graças da mídia especializada também. A gente teve uma reportagem de 12 minutos no Globo Comunidade. Para TV, isso é muito tempo. E existe um processo seletivo? Existe. O que a gente faz? A gente tem um grande parceiro que é o Notícia Preta, e a gente tem esses chefes também, que são chefes hoje que têm essa capilaridade no movimento preto também, e não somente a audiência de pessoas pretas, mas também pessoas não pretas. A gente inicia o processo numa parceria com o Notícia Preta. A gente faz uma publicação em collab com o Notícia Preta e o Pretonomia para divulgar a abertura das vagas. Então, qualquer pessoa do Rio de Janeiro pode fazer parte do Pretonomia. Não é ser amigo do Breno, não é ser amigo da Natália Nassif, que é uma das extensionistas, que é meu braço direito, no esquerdo, corpo, perna, tudo no projeto. Não é ser amigo de ex-aluno. Qualquer pessoa que queira pode fazer parte do Pretonomia. E aí a gente trabalha, primeiramente, quando eu recebo todas essas inscrições, eu crio um algoritmo simples no Excel de recortes, né? Por exemplo, ser mulher é importante. Ser mulher preta é importante, porque tem a relação com a intersecção. Então, mulheres têm mais possibilidade de participar do Pretonomia do que homens. Por quê? Porque a gente trabalha as questões de vulnerabilidade. E aí a gente entra com alguns outros recortes, como escolaridade. Quanto menor a escolaridade, maior é a possibilidade também da pessoa entrar. Eu não vou falar de todos aqui, porque senão depois alguém que pode estar vendo pode preencher o questionário depois, considerando essas informações que eu estou passando. Mas quanto mais vulnerável for a pessoa, maior é a possibilidade dela entrar como aluna do curso. Então, que menores vão ser as chances deles, né? Exatamente. Ah, mas eu trabalho. Ok. Se você trabalha, você já está com a sua situação minimamente resolvida. A gente quer dar possibilidade para pessoas que realmente precisam desse primeiro emprego. Uhum. E sempre esteve muito claro para mim que o Pretonomia não é um curso de formação de maneira aprofundada. É um curso de empoderamento. É um curso da pessoa entender que ela pode atuar na gastronomia, que ela pode sim olhar para ela de uma maneira mais doce e entender que ela também pode ser uma potência na gastronomia, assim como foi o chefe Danilo Pará lá atrás, Vanessa Rocha, João Diamante, Kátia, Rochelle, né? Eu sou suspeito para falar de Rochelle, porque na verdade eu conheço Rochelle no vôlei, no Leme, e a Rochelle é maravilhosa. Ela brinca que eu sou a Marlene Matos dela. Mas aí depois que aconteceu esse BO com a Marlene, com o documentário, eu falei, a gente chegou à conclusão que ela não pode me chamar mais de Marlene Matos, porque existe uma relação tóxica ali com Xuxa. Mas a gente sabe que Marlene potencializou muito Xuxa, né? Então conheço Rochelle no vôlei. Rochelle me conta a história dela, eu falo, caraca, que história. E eu já estava, né, no Transgarçonne, Rochelle se inscreve e a gente... e Rochelle nunca teve medo. Eu fazia parte de comunicação do Transgarçonne. Rochelle, grava um vídeo aí. Rochelle ia, gravava. Rochelle, vamos melhorar isso aqui, grava de novo. Então Rochelle sempre
esteve ali nessa posição de aprendiz também. E todo momento que eu era chamado para dar entrevista, eu falava assim, eu vou, mas Rochelle vai comigo também. E aí começaram a ver a potência de Rochelle. Eu vi ela trabalhando a primeira vez no Casa Camolese. Isso, na Casa Camolese. E aí quando começa a perceber a potência de Rochelle, eu só falo, vai Rochelle, agora é com você. Porque para ela ser vista, primeiro eu precisei ser visto. Primeiro o Transgarçons precisou ser visto. E aí eu sempre falava, eu não estou no lugar de fala, que hoje é um lugar diferente para mim no Pretonomia ou na questão racial na gastronomia. Eu estou no meu lugar de fala. Mas ali no Transgarçons, embora eu seja um homem gay, eu não estava ali no meu lugar de fala como pessoa trans. Então toda vez que era necessário uma entrevista, que é esse lugar do professor, né, do coordenador do projeto, isso, né? Eu levava a Rochelle comigo. E Rochelle foi se mostrando essa potência que ela é, ganhou reality show Bar Aberto, né, que no YouTube, que já passou no Multishow, foi a vencedora de uma das edições, e Rochelle é uma potência. Inclusive, esse ano agora, o carnaval desse ano, né? Eu vi que você fez o Folia Tropical, que talvez seja o camarote mais interessante de toda a Sapucaí, pouca gente tem essa noção, né? Eles são super ligados às questões sociais, São. Eu fiz ano passado, foi em 2023 que eu fiz. Você fez esse ano, né? Eu fiz esse ano e estavam querendo que a Rochelle fizesse o bar. Mas eu acho que ela teve alguns compromissos que não bateu com a data, ou não conseguiram acertar talvez a parte financeira. Rochelle tá bombada. E aí, bombada. o ano passado, acho que foi João Diamante e Cátia Barbosa, você falou que fez a curadoria? Não? Isso, eu fiz a curadoria em 2023 do Folia Tropical na parte do social e da gastronomia. Eu fiz a ponte do Diamantes na Cozinha com folia. Já não gosta nada de carnaval, né? Pegou todos os dias. Menino, eu vou te falar uma coisa. Foi um momento muito difícil na minha vida. É mesmo? Porque eu sou apaixonado com carnaval. De Salvador. Não aqui do Rio. Então eu tinha ido pro carnaval em Salvador em 2022, que não teve. Lembra que não teve por causa da Covid. Sim. E aí o carnaval aqui no Rio aconteceu em abril de 2022, foi depois, né? E aí eu fui chamado para fazer a curadoria. Eu fiquei louco, porque eu queria passar todos os dias em Salvador, mas aí por uma questão profissional eu fiquei até domingo lá de manhã e vim pra cá, mas a minha vontade era ficar. E o pessoal do Folia Tropical, eles fazem um carnaval da comunidade carente, né? No pós-carnaval ali. Tem também. O Mikael, ele tem o Noah, na verdade, né? Eu chamei de Noah. Tem essa visão social muito forte com a Agnes também. Então Agnes, é bem legal. Eu sou muito grato a eles, porque foi uma experiência muito importante para mim também, essa perspectiva de fazer parte dessa história, né? E esse ano eu fui no Sábado das Campeões, porque eu estava em Salvador, obviamente, né? Então eu falo assim, gente, universo, que seja lá em Salvador a curadoria em algum momento, hein? de algum camarote. Eu sou apaixonado com Salvador, eu sou apaixonado. Quando eu chego lá eu me arrepio, é uma energia muito louca, e hoje eu entendo por quê. Essa questão relacionada à ancestralidade, né? Eu não sou uma pessoa religiosa, não tenho nenhuma religião, não sigo nada, mas eu entendo que tem sim uma perspectiva ancestral e a minha relação com Salvador, porque desde a primeira vez que eu fui lá, foi um sentimento muito louco. Eu sou apaixonado por Axé Music, né? Embora eu já tenha ouvido. Já foi dançarino de Axé Music? Não, já? Menino. Não, eu sei as coreografias do El Chan da década de 90, é verdade. Mas. Ih, denunciou a idade. Pois é. Mas não, eu queria ser cantor, na verdade. Aí eu entendi. Você canta bem? Eu toco violão, assim, mas não é nada, tipo, toco violão com a cifra aqui na minha frente, algumas músicas eu sei de cor. Gosto de cantar, dizem que eu canto bem, mas não... Queria ser cantor de Axé Music, não deu certo, eu fui escrever livro pra autografar. Talvez não vai ganhar tanto quanto os cantores. Não, mas assim, eu sou vai super... estar fazendo diferença, talvez não, maior. eu sou super feliz com o que eu faço. E como eu disse anteriormente, ter nascido em Viçosa me levou para esse lado do acadêmico, que é importante e me deixa feliz. Tem uma história aí interessante, no mínimo interessante, sobre como nasceu o perfil do Preto Gourmet, né? Tem uma pessoa muito importante na minha trajetória como influenciador, que é a Renata Monte. E é muito curioso como a gente se conhece. Eu estava escrevendo, né, sobre avaliações de restaurantes, escrevendo academicamente, né, para jornais
com blind review, ou seja, as pessoas leem para avaliar se aquilo tá bom ou não. É um processo bem chatinho da academia. E eu achei um texto de uma pesquisadora que também estava no Brasil escrevendo sobre avaliação de restaurantes, que era a Renata Monte. E eu, muito burro naquele momento, ao invés de jogar no Instagram Renata Monte, eu fui pelo caminho mais difícil, que foi pela plataforma do Currículo Lattes no CNPq, para mandar um e-mail para ela, para ver se ela receberia aquele e-mail para falar que eu estava no Rio de Janeiro, que eu tinha um grupo de pesquisa que estudava as relações relacionadas à gastronomia e às redes sociais virtuais. Sim. Consumo, gastronomia e redes sociais virtuais, né? Isso. E nisso, eu tinha aberto o currículo dela, vi que ela era de Juiz de Fora, mineira também. Que ela tinha estudado comunicação e que estava fazendo talvez doutorado na área. E eu mando e-mail para ela, sem saber que ela era a Renata Monte, que é uma jornalista gastronômica muito importante aqui no Rio de Janeiro e, acima de tudo, muito doce, muito gentil, meiga, cuidadosa. Renata, para mim, é um exemplo, assim, de uma pessoa fofa, em resumo, né? Se eu tiver que usar uma palavra só. Eu mando e-mail para ela, uma semana depois, ou alguns dias depois, ela me responde. Descobrimos que a gente era vizinho de bairro, que ela também morava no Leme à época, e a gente se conhece. Quando a gente se conhece, eu entendo que Renata era Renata, jornalista da gastronomia. Oh, que legal. E não foi. Quando eu procurei, ela não tinha noção de que, de fato, ela tinha uma importância na cena gastronômica, no jornalismo. E estava no meio da pandemia. E Renata tinha um Viagem Gourmet. E Renata entendeu e falou: Breno, você quer me representar no Viagem Gourmet quando eu receber convite, ser o correspondente? Eu falei: quero, né? Eu logo pensei, né, comer de graça, né, gente? Eu quero sim ter essas experiências. E aí, com o meu perfil pessoal, eu começo a ser, então, correspondente dela. E ela: Breno, vai ter um almoço de lançamento de menu no lugar tal. Vou falar lugar tal para não falar o que é, porque senão talvez fique um pouco evidente. Embora nos bastidores eu fale onde que é esse lugar, depois eu falo pra você. Mas era Michelin. Era recomendado, ou estrela guia Michelin. Você quer ir? Eu falei: quero. Aí eu chego na mesa, fui o primeiro a chegar, porque eu tento ser muito pontual. Eu detesto que atrasem comigo, enfim, ou eu chegar atrasado, por mais que sejam 5 minutos. É normal aqui no Rio, né? Mas eu detesto atrasar. No Rio é normal, 15 minutos pra cima. E aí eu sou o primeiro a chegar. E aí o maître, super elegante, me leva pra mesa. E eu fiquei assim: gente, onde que eu tô? E aí, querendo ou não, essa questão da percepção racial bate logo de cara. Você fala assim: nossa, olha como que eu tô, será que eu tô sendo olhado? Isso, gente, isso não é neura, só sendo preto para entender. Isso não é não é nada, realmente você começa a pensar. Tem um vídeo viral super famoso na internet com o Denzel Washington, onde ele fala sobre o porquê um diretor negro ia fazer um determinado filme e porque era importante ele fazer, e era sobre isso, né? Sobre ele falava: não, você já sentiu o cheiro do ferro passando no cabelo? Aí o cara fala assim: você nunca vai alcançar, assim como não sei se estou falando uma besteira, o Spielberg fez a Lista de Schindler e foi um sucesso porque ele tinha lugar de fala, né? Tinha isso. É sobre isso, né? E quando as pessoas começaram a chegar à mesa, desculpa o termo aqui, tá? Público do Sirva-se, eles cagaram pra mim. Falei: caraca, que situação chata. Eram jornalistas. Eu lembro que tinha uma pessoa que não era jornalista, que estava do meu lado e que eu sempre comento, que é o Július, que é o marido da Morena Leite, da chefe Morena Leite. Ele trabalha com a questão de identidade visual, enfim, ele é fodão nisso. E as pessoas cagaram pra mim. Eu falei: gente, que ambiente hostil. Embora eu tenha me apresentado: eu sou o Breno, professor do FRJ, tô aqui como correspondente do Viagem Gourmet, da Renata Monte. E eram jornalistas que são importantes. Luciana Frois não estava. Acho que é importante destacar isso. Mas outros jornalistas importantes na área da gastronomia do Rio de Janeiro. E eu me senti super mal ali, porque eu estava sendo invisibilizado.
Foi a minha sensação. Sabe, você tenta puxar assunto, mas o assunto não rende, e tinha uma pessoa central que as pessoas davam maior atenção, porque tinha uma importância assim no cenário, e eu me senti super mal ali, muito mal. Eu acho que o Júlio percebeu. E aí quando ele percebeu, ele começou a conversar comigo. E ali nisso, aquela situação foi ficando menos pior. E eu me perguntava, gente, será que essa galera do jornalismo é babaca? E faz questão de não me ver? E numa perspectiva corporativista, né? Deles com eles e só eles se falam ali? Ou será que tem um componente racial nisso também? Porque eu era o único preto da mesa. Eu falei, eu nunca vou ter certeza sobre isso, mas essa experiência vai me ajudar a criar o Preto Gourmet e mostrar que nós, pessoas pretas, podemos acessar qualquer lugar como cliente de um restaurante do Guia Michelin, por exemplo. Eu tenho consciência que eu tenho um salário muito bom, obviamente construído ao longo desse tempo, e eu tenho condição sim de, se eu quiser hoje, tomar um café da manhã ou jantar num restaurante que seja fodão, né? Que bom que eu tenho essa possibilidade. Eu sei que muitas pessoas no país não têm. Embora eu tenha feito escolhas diferentes na minha vida, ter meu apartamento, enfim. Então, eu entendo a importância de eu, como pessoa preta da classe AB, poder acessar esses espaços e poder comunicar à sociedade, não somente às pessoas que são como eu, de que eu posso estar nesse lugar e que eu posso habitar esse lugar e principalmente consumir, não estando de graça. Aí eu crio o Preto Gourmet, inspirado no Viagem Gourmet da Renata, e falo, beleza, agora é a hora de mostrar para a sociedade que eu, pessoa preta, tenho condição de ir a qualquer lugar onde eu quiser e posso comunicar isso às pessoas. E até então não conheci nenhum influencer preto com viés gastronômico que fosse convidado. E toda vez que eu era convidado para alguma coisa, aliás, toda vez que a Renata me colocava como correspondente dela, eu era o único. Até que um dia, pela primeira vez, eu fui chamado, não como correspondente, não pela Renata, me colocando, né, me dando essa oportunidade que era muito boa, muito importante. Eu tenho um carinho muito grande por duas pessoas na gastronomia, Renata Monte e Kátia Barbosa. Eu falo isso sempre nas entrevistas porque elas me viram, elas me olharam e elas acreditaram, as duas. Eu sempre falo isso para Kátia e para Renata. E aí, a primeira vez que eu fui convidado, não a Renata foi convidada e perguntou se eu queria ir, se eu podia ir, e eu fui, né? Eu fui convidado, que foi o Joca, que era na época da Lupa, que ele faz assessoria hoje, parece que individual, né? Aliás, pessoal, não está vinculado à Lupa. E ele foi o primeiro assessor que entendeu o meu trabalho e falou, putz, vou chamar esse cara para ir. E tem uma história super engraçada, inclusive, daqui a pouco eu conto sobre. E aí nessa mesa, eu começo a conversar com o Júlio. E em algum momento eu falo, porque eu sou o coordenador do Transgarçone. Do lado de lá, da mesa, como se fosse assim, a pessoa fala, você é o coordenador do Transgarçone? Eu que autorizei a matéria do mês passado. Eu falei, obrigado. Virei pro Júlio e só pensava, que babaca, né? E aí, a partir daquele momento, começaram a me ver, porque escutaram a palavra Transgarçone, entenderam que eu não era qualquer pessoa que estava ali, que era um professor universitário, que tinha um projeto relevante, que tinha sido tema de uma revista, do qual aquela pessoa era uma pessoa grande lá dentro e que tinha autorizado a matéria sobre o Transgarçone. E aí as pessoas começam a me olhar na mesa. Mas até aquele momento, 1h30, 2 horas de almoço, eu era invisibilizado ali. E isso acontece com as pessoas. E eu nunca vou ter a resposta se foi
uma perspectiva racial ou se foi por uma questão corporativista deles serem jornalistas, ou as duas coisas. Ignorância, despreparo, e nem se botar na posição do aprendiz, né? Exatamente. Então, a partir dessa experiência, crio o Preto Gourmet, eu começo a entender que o negócio começa a crescer e contando histórias das pessoas, crio o prêmio, o negócio viraliza em 24 horas, mais de 420 repostagens, né, envios no direct. Eu falei, eu acho que agora deu certo, né? Mas, todavia, mesmo com o prêmio, mesmo com a transparência do prêmio, não é ser amigo do Breno que ganha o prêmio. Tem, inclusive, uma pessoa que hoje é uma pessoa que eu não quero estar por perto, vamos dizer assim, que já ganhou o prêmio. Então não é ser meu amigo, minha amiga que vai fazer com que ganhe o prêmio. É a sua trajetória. E ninguém tem que me agradecer pelo prêmio e nem agradecer os jurados. É você que construiu a sua trajetória. É você que fez com que você fosse visto também por meio do que você fez na sua vida. E essa transparência, ela é muito importante. E mesmo que ela aconteça, e mesmo que seja um processo justo, porque eu sou uma pessoa que valoriza demais a justiça, porque eu já passei por muitas injustiças na minha vida profissional, inclusive conto isso no livro também, as pessoas ainda dizem, é panelinha, tem que ser amigo dele, tem que puxar saco, tem que ser querido ou querida por ele. As pessoas tendem a tentar justificar o porquê alguém ganhou e ela não, né? Exatamente. Então, é um prêmio muito transparente, com jurados que fazem um trabalho muito sério, uma curadoria também de indicação dos finalistas, mas o desconforto tá aí, porque eu sei que eu ser visto gera incômodo nas pessoas que vieram antes, eu ser visto gera incômodo nas pessoas brancas. Fala, mas é só um influencer, mas não sabe, na verdade, o que tem por trás desse Preto Gourmet como pessoa, como profissional. E eu tive a possibilidade de mostrar um pouquinho aqui hoje no Sirva-se, né? Tem muita coisa aqui pra gente falar. Então tá. Produção, tem mais água aí, produção? Não para não. Cara, muito legal. E provavelmente apareceram dentro dessas premiações, ou mesmo de todas essas ações que você promove, pessoas inspiradoras, né? Você citou aqui a Rochelle, citou o Pará, né? O Danilo Pará. E a gente tem pessoas super relevantes. Tem uma que é muito minha amiga, que eu tenho muita proximidade, que é a Dani Camilo, né? Dani Camilo é uma monstra também sagrada aí do meio, né? Ela é uma das mais antigas disponíveis aí no mercado e que hoje em dia dá muita aula, dá muita consultoria, é muito bacana. Kátia Barbosa, Bianca Barbosa, eu esqueci o nome da proprietária do Mesa, que é Andressa, que também é uma outra super ativa aí no mercado. Ela tem inclusive um restaurante de culinária africana ancestral, né, que eu não fui ainda, não tive a oportunidade. Mas tem muita gente relevante no mercado, né? E das que passaram ali pelo teu projeto, você tem alguma história, assim, de alguém, fora as que a gente já citou, alguém que você lembra e fala assim, pô, esse aqui foi surpreendente, inesperado, ou avassalador, ou algo que marcou muito esses 36 já formados do projeto? Tem uma pessoa que comentei não a fundo aqui agora durante essa conversa, mas tem uma pessoa que marca demais os alunos do Pretonomia, pela trajetória dela, pela potência dela, pela intelectualidade dela, por quem ela é no movimento. Ela é a segunda mulher preta formada profissionalmente em gastronomia no Brasil. A primeira foi a chefe Benê Ricardo, que já faleceu, e eu estou falando da chefe Aline Guedes, de São Paulo. A Aline é uma potência. A Aline é uma pessoa inspiradora de diferentes formas. É uma das pessoas na gastronomia que eu falo, putz, que orgulho de ser minha amiga, sabe? Que orgulho de poder ter o WhatsApp dela e poder mandar uma mensagem. Que orgulho quando acontece algo que me traz uma dor muito grande dentro do movimento, e isso acontece
poder ligar para ela e ouvi-la. A chefe Aline Guedes é uma pessoa assim, maravilhosa de diferentes formas, inspiradora de diferentes formas. E ela esteve no Pretonomia desde a primeira turma. Ela veio de São Paulo nas 2 edições para estar com os alunos. E os alunos amam a participação dela. Primeiro porque é uma fala doce, né? É uma fala de acolhimento. Segundo, é uma fala de uma mulher potente, de maneira muito expressiva na gastronomia, e que talvez muitas pessoas desconheçam. É uma mulher que traz, de fato, a importância da comida quilombola, da cultura quilombola na perspectiva da gastronomia. É uma mulher que é uma pesquisadora acima de qualquer coisa na gastronomia, então ela sabe muito sobre as questões raciais na gastronomia também, e sobre técnicas brasileiras e sobre artefatos culturais relacionados à gastronomia na perspectiva histórica também. E toda vez que a Aline entra em sala de aula, primeiro numa perspectiva teórica, para construir esse significado de gastronomia e de recorte racial, é um show. E também quando ela vai para a aula prática, que é o cozinhar, ela também dá um show. E os alunos amam as aulas dela. Isso não quer dizer que eles não gostem das outras aulas. Óbvio que eles gostam, são excelentes profissionais. Mas a Aline, alguns dizem que é antes e depois da Aline. A experiência como pessoa preta na gastronomia. A Aline é muito potente. A Aline é uma inspiração pra gente de diferentes formas, e quando ela tá no Pretonomia, os alunos reconhecem isso também e ficam apaixonados por ela, pelo que ela traz de conhecimento, pelo que ela traz de vivências históricas. E a gente tá falando de uma mulher que talvez de pouco mais de 40 anos. A Aline é uma experiência que só ouvindo-a presencialmente também para saber e para entender. Vamos trazer a Aline aqui, pô. Nossa, vamos. O chefe Aline Guedes, vem pro Rio. Aline, pode ficar lá em casa da aula. Danilo Pará, Kátia Barbosa, Vanessa Rocha. É muito importante. E uma outra pessoa também, eu não sei se você já o trouxe aqui, mas que também está no movimento, né, nessa perspectiva racial, é o Renato Neves, da Casa Camolese. Cara, quero muito. O Renato é um cara inspirador. Talvez até porque ele é um pouco mais próximo do que eu fui, né? Eu fui sommelier, eu fui profissional de salão, eu comecei como comim em restaurante, né? Embora eu tenha tido um estudo bacana e oportunidades, eu tomei as minhas próprias decisões na vida e arquei com as consequências disso, né? Então eu não dependia da minha família para nada, e eu fui ser auxiliar de garçom, que era o que eu sabia fazer, era o que eu achava que eu sabia fazer, porque minha mãe era cozinheira, eu ajudava ela num restaurante que a família tinha em Aparecida do Norte, que era um restaurante de Romero, que era de comida que eles chamavam de serve-serve, não era nem self-service. Serve-serve. Vem cá que tem serve-serve aqui. E aí eu ajudava a limpar a mesa, aquelas coisas. Então, sempre foi natural ser auxiliar de garçom, e fui subindo mediante também. É isso, como eu era um pouco mais estudado, e estudo a diferença, sem dúvida nenhuma, eu subi muito rápido aí num meio em que estudo tem uma certa carência, né? Eu acho que muita gente tem dificuldade de se expressar, de falar um português correto. Para um atendimento, você tem que falar um português correto. Isso é importante. Principalmente um atendimento de excelência, né? Exatamente. Acho que dos principais restaurantes, talvez, eles não vão contratar alguém que não fale um português minimamente correto, né? Uma outra pessoa super interessante que tem uma trajetória de vida fantástica, que está baseada aqui no Rio de Janeiro também, é o William Barão, mixologista. Sim. Eu não sei se você já sim. Ele tem um apelido, não tem? É o Barão. É o Barão? William Barão. Nem sei o sobrenome, eu sei o William Barão. Tem uma galera. Né? Mas o Renato Neves é um cara que escreveu livros, é um cara que tá super bem posicionado. É um cara que foi campeão, não tenho certeza, mas acho que ele foi campeão brasileiro de sommelier. Ele representou o Brasil em Paris ano passado ou retrasado, no campeonato mundial. É um cara muito especial. É um cara que eu não tenho uma proximidade, mas nós nos conhecemos. Deixa comigo que eu faço essa ponte, então. Eu achei ele muito especial. Inclusive, eu já pensei no nome dele uma meia dúzia de vezes para chamar ele para dar uma palestra de atendimento lá no Haru, e pela quantidade de coisas que eu tenho para fazer, eu acabo esquecendo até de perguntar. Não sei nem se ele faz isso. Deve fazer. Mas seria Rochelle, você já chamou?
Cara, eu não tenho proximidade nenhuma com a Rochelle, só admiração. Quando eu vi a Rochelle pela primeira vez, eu falei, caralho, que mulher foda, velho. E depois eu vi novamente nesse ano ainda, né, no carnaval. Mas eu não tenho muita proximidade, eu não sei por onde ela anda. Todos esses nomes aí eu te passo todos os contatos tem uma galera, no final. Tem uma galera. E é importante trazer também essa discussão para podcasts. É importante a gente falar sobre a questão racial, sobre a comunidade LGBTQIAPN+, que é uma realidade dentro da gastronomia. Muitas pessoas que trabalham nas cozinhas são pessoas LGBTs, então é importante a gente trazer esse olhar até para reconstruir, para tirar as pessoas talvez desse lugar da ignorância e apresentá-las possivelmente nesse lugar do aprendiz, da aprendiz. Total. E discutir tudo isso, né? Eu acho que talvez o grande fator de sucesso do Prêmio Gastronomia Preta, do Festival Gastronomia Preta, agora recentemente do Arraiá, é essa possibilidade de diálogo, de não chegar de pé na porta e mostrar que você tem que saber. Não, a gente vive numa sociedade que é racista, machista, homofóbica, conservadora de uma maneira geral, e a gente tem que se colocar nesse lugar de construir essa ponte, porque da mesma forma que me ensinaram sobre diversas coisas e a gente está num processo constante de aprendizagem, as outras pessoas talvez queiram aprender. A gente vive numa sociedade que é consumida o tempo inteiro por informação, mas uma formação também que ela é delimitada de acordo com os algoritmos, de acordo com aquilo que a gente vê com maior frequência. E que bom que a gente pode ser ponte para ajudar a construir esses significados e aprendizagem para outras pessoas que desconhecem nomenclaturas, terminologias e informações diferentes, né? Rapaz, eu vou te ser sincero, eu tava com um pouquinho de medo da conversa. Gente? Não, por isso, por ser um cara branco discutindo um assunto ao qual eu não pertenço. Mas eu acho que eu fui bem no final das contas. Super. Não, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que quebrar esses tabus dos medos, né? Uma vez eu perguntei para alguém sobre uma coisa que eu não sabia, ela falou assim, vai procurar. Eu falei, cara, agressivo, né? Agressividade por agressividade não vai te trazer nada de bom. Esse não é o tipo de interação que eu quero ter com nenhuma pessoa. Se alguém me perguntar sobre que cor é o arroz preto com polvo, eu vou falar, gente, talvez no deboche agora, né? Não é visível que é preto, mas eu vou explicar por que é preto se eu souber. E se eu não souber, eu vou procurar uma forma de tentar ajudar a compreender, e eu também a compreender e aprender sobre aquele contexto. Irado. Agora eu vou te botar numa saia justa aqui. A gente tem uma... Aí que gera polêmica e engajamento no final das contas. Que medo, Brasil. Estão me ligando aqui. Preciso ir ao banheiro. Não são os melhores, são os seus favoritos ou o que você mais gosta. Quais são os restaurantes, os 5 que você, Breno, frequenta, que você mais gosta, independente se são os melhores ou não. Não é essa questão de ser melhor ou não. Não é de ser melhor ou não? Não, mas se quiser falar o melhor, fica à vontade, aí é contigo. A bronca quem vai segurar é você. Tá. Precisa ser na ordem? 1, 2, 3, 4, 5? Não, 0. Tá, vamos lá. Eu gosto muito de café da manhã. Muito. Eu gosto muito do café da manhã do Copacabana Palace, do Pérgola. Então, tipo, no meu aniversário eu vou lá para comemorar. É um lugar que eu gosto muito. Aqui no Rio tem 2 asiáticos que eu gosto muito, que é o Mitsubai e o Haru. Obrigado. E eu gosto muito. Tem o Sofia, que é uma experiência maravilhosa da Kátia Barbosa, que é uma experiência maravilhosa e que eu gosto e que é gostoso estar lá com ela também. E ela tem, por meio do dia da provinha... Acho que ela vai abrir um rooftop agora, não vai? Abriu já tá funcionando, com karaokê, inclusive. Rooftop, Brasil, não posso ir lá não, porque eu vou querer... Se deu bem, né? Verdade. Cantar. E, pra finalizar, um quinto que eu vou bastante. Gente, como eu vou... E eu gosto muito dos Imortais, que é um bar ali no começo de Copacabana, que eu sou embaixador, inclusive. É mesmo? E que eu adoro. Eles têm lá... Eles sempre estão participando de comida de boteco. E de culinária preta como referência para as pessoas que não
não tem o hábito ou não tem essa referência. Eu não tenho muito essa referência. Eu conheci a Dandara, mas a Dandara fechou o restaurante. Ela reabriu agora, tá num reabriu? espaço no centro, é um espaço coletivo. Conheço também o Afro Gourmet é sensacional. Novamente, a do Mesabar. Andressa Cabral. Andressa Cabral, desculpa, Andressa. Também conheço, mas eu não tenho grandes referências de culinária preta fora essas duas. Tá, tem duas chefes que estão se destacando aqui no Rio de Janeiro. E aí a gente vai para aquele lugar que a mídia muitas vezes não glamoriza e não valoriza, não especificamente o caso do Mario Boi e da Vanessa Rocha, mas especificamente do Tona Boa, lá em Vargem Grande, que são duas chefes, a chefe Gi, que é do Tona Boa, lá em Vargem Grande, ela é uma chefe quilombola, e ela traz as experiências e vivências dela como quilombola para a cozinha dela, que assim, é uma referência muito interessante. Eu fui com uma amiga preta lá e a gente comeu angu doce. Eu nunca tinha comido. Mas a Adriana, quando comeu, começou a chorar. Porque lembrou do passado, das dificuldades, que era um angu doce que a mãe fazia quando tinha um momento de dificuldade financeira e que precisava comer. O Adriano comendo e do nada começando a chorar. Eu falei, o que tá acontecendo? Ela falou, me veio aqui agora o meu passado, os momentos de dificuldades, e eu comia uma delícia. Eu nunca tinha comido o angu doce, né, da chefe Gisele lá do Tona Boa, que é no Quilombo, Cafundá Astrogilda, lá em Vargem Grande. Então ela traz sim essas referências da comida quilombola e da vivência dela como pessoa quilombola e como chefe de cozinha, terminando agora um curso de gastronomia. A Vanessa Rocha do Mario Boi tem uma comida fantástica também e que resgata a ancestralidade dela, que resgata a partir das técnicas também francesas e outras técnicas. Ela traz uma experiência que é fantástica, assim como Danilo Pará. Né? E eu acho que a própria Kátia Barbosa, embora muitas pessoas não queiram lê-la como mulher preta, parda, ela, ao criar o bolinho de feijoada, é uma referência muito grande na perspectiva de ancestralidade também. Sim, porque ela um prato nacional, né? Exatamente, que é patrimônio cultural da cidade do Rio hoje, né? Então, eu acho que as três e a Kátia também fazendo esse papel de reforçar a importância da comida brasileira, dos insumos brasileiros que a gente vê nas nossas casas diariamente, eu acho que são três experiências, junto com a Dandara, desculpa também, que está nesse espaço coletivo agora no centro da cidade. A primeira vez que eu comi arroz de alçá, que é um prato de Nigéria, foi com a Dandara. E é sensacional. Então são quatro profissionais que me chamam muita atenção e que me fazem olhar para essa questão da ancestralidade e do potencial da comida de África. E eu acho que é uma coisa que eu sempre falo nas minhas entrevistas ou nos meus relatos e conversas, que é muito importante a gente tirar as pessoas pretas dessa caixinha que colocam a gente aqui, ó, nesse caso uma caneca, tá, gente? Mas é só para brincar aqui, fazer geometricamente, enfim, em 3D, melhor dizendo. Nem 3D, voei aqui agora. Eles querem colocar a gente que a gente cozinha só coisas de África. Ou então é só com dendê, é só com camarão, ou é só acarajé. A mídia, por muito tempo, considerou. Aí você vê Danilo Pará, com 3 restaurantes de recomendação no Guia Michelin. Aí você vê o chefe Paulo Rocha, lá em São Paulo, confeiteiro, assinando o menu como chefe confeiteiro, chefe executivo confeiteiro das 6, 7 casas do Jacan, em São Paulo. E você vê o chefe Vini Filgueira, lá em Salvador, fazendo trabalhos que se distanciam dessa caixinha que querem nos colocar. A própria Kátia Barbosa também, nas releituras que ela faz dessas novas preparações, isso demonstra a potência do nosso povo e que a gente não cozinha somente cozinha de África. Sim. Que a gente é potente de diferentes formas, né? Eu acho que, para resumir tudo isso, Danilo Pará, que está aí com 3 restaurantes diferentes no Guia Michelin e ele chefiando essas 3 casas. É muito importante que a mídia comece a olhar para a gente não somente como pessoas pretas que cozinham comida de África, mas pessoas pretas, potentes, plurais, diversas, que podem cozinhar o que elas quiserem.
Que importante. Ponto final, acabou a história. Quer um final melhor do que esse? Gente, obrigado. A gente ficou aqui 1h40, eu acho. Rapaz, foi editar isso tudo. Depois será que alguém vai ver se é 1h40, gente? Vai direto. Obrigado, Breno. Obrigado você. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns Obrigado. pela pessoa que você é. Parabéns por tudo que você faz. Obrigado. E é isso. Tô aqui só admirando. Obrigado. @Preto Gourmet. E o livro? Né? Vou autografar. Onde é que, além do autógrafo, onde é que as pessoas conseguem encontrar o... Eu poderia estar roubando, eu poderia estar matando, mas eu tô aqui vendendo esse livro, tá, gente? Vocês podem me chamar no inbox ou pode entrar no site da editora CRV para comprá-lo. Mas inbox talvez seja um pouco mais barato, hein? É? E vai autografado, né? Olha. Melhor ainda. Muito bom. E obrigado, gente. Até breve, até a próxima. Até mais. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço.